Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo! Que bom que você chegou aqui mais uma vez, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você está me acompanhando. Eu estou aqui desde 6 horas da manhã, todos os dias, já há muito tempo, não é? Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo. Eu sempre digo que às vezes em textos mais leves, mais fáceis de compreensão, às vezes uns textos mais complexos, e nós estamos caminhando, fazendo estudos expositivos. O estudo expositivo das Escrituras, nos leva a passar por todo o texto. Então, às vezes, temos assuntos que são, eu posso dizer, mais complexos, mais difíceis de compreensão, mas o Senhor vai nos ajudando e nós vamos passando aqui. Estamos estudando atualmente 1 Coríntios, não é? E eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Muito bem, como eu disse, nós estamos em 1 Coríntios, hoje capítulo 9, versículo 7. Paulo está falando ainda dentro da liberdade, mas a liberdade da graça, não é? Trazendo algumas orientações para os irmãos, mostrando como nós podemos ser cristãos e vivermos a liberdade que alcançamos em Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, que desde o tempo de Cristo até os nossos dias, existe um legalismo religioso que muitas vezes quer impor nos ombros das pessoas pesos que o próprio Senhor Jesus não deixou. Muitas vezes o homem, a mulher, o cristão hoje não entendem o que é a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E temos a liberdade em muitas coisas. O nosso testemunho de vida precisa ser para a glória de Deus, mas saber que caminhar com Cristo não é uma vida oprimida, não é uma vida de desgosto, uma vida feita sem prazer. O Senhor Jesus falou que o fardo dele é leve, que veio para trazer paz, alegria, uma vida leve, diferente do que o mundo traz. O próprio Senhor Jesus diz também, conhecemos a verdade e ela nos liberta. Mas o sistema religioso hoje em dia, em grande parte, tem oprimido as pessoas. E elas não experimentam o que é verdadeiramente essa liberdade cristã, mas uma liberdade que preza pelo nosso testemunho por amor a Cristo e por amor ao nosso irmão. E Paulo está tratando isso com a igreja em Corinto, sobre essa liberdade. E aqui Paulo, nesse contexto, está falando sobre a liberdade dele tomar as decisões, fazer as escolhas. E nesse contexto Paulo fala da liberdade. Já falamos aqui, não é? Ele expressou sobre a liberdade, que ele poderia ter casado e não casou porque escolheu não casar. E aqui ele está defendendo o direito que ele teria de receber ajuda, ser sustentado pela igreja. Ele está servindo a igreja. Hoje existem muitos entendimentos distorcidos sobre esse assunto. Infelizmente existem os exploradores da fé, pessoas que se enriquecem pelo ministério, pessoas que estão sendo sustentadas pelas igrejas, mas de forma a buscar apenas enriquecimento. Você vê hoje quantos escândalos existem, pastores, líderes religiosos, milionários, andando nos seus jatinhos particulares, morando nas suas mansões, às custas do sacrifício de pessoas que estão dentro dessas igrejas. E por causa desses escândalos, muitas vezes se há o entendimento que não, o pastor não pode ser sustentado. E eu uso o pastor no termo do dom, não é? De pastorear, de servir a igreja. Não, ele não pode ser sustentado porque olha o que acontece. Paulo está dizendo que há sim o direito. A igreja, ela tem sim a responsabilidade de sustentar aqueles que trabalham em prol do evangelho. Mas isto feito com amor e com responsabilidade, sem exploração, sem querer explorar ou oprimir a igreja, mas isso deve ser feito como parte do reconhecimento da responsabilidade cristã, e isso nessa liberdade da graça. Como eu disse, existe muita distorção, existem muitos escândalos, muita coisa hoje que envergonha o evangelho. E por causa deste, muitas vezes, se cria um pensamento distorcido do que a Bíblia diz de verdade. O verso 7 do capítulo 9, Paulo diz assim: quem jamais vai à guerra
à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo utiliza 3 metáforas aqui para descrever um ministro cristão. O ministro é um soldado, é um agricultor e é um pastor. E ele diz que soldado vai à guerra às próprias custas, que é agricultor que não pode comer do fruto da lavoura, não é? Ele tem o direito de comer do fruto. Qual o pastor que cuida do seu rebanho não se alimenta do leite do rebanho? Então Paulo está trazendo isso que é lícito, é direito, não é? Paulo usa essa linguagem de experiência humana nessas figuras aqui para dizer que ele tinha o direito de receber o sustento da igreja. Era legítimo, era legal. E ele diz, olha, eu tenho direito, e é direito, mas ele não recebeu porque ele escolheu não receber. Entende? Então nós precisamos analisar as Escrituras para não sair falando coisas sem entendimento. Ele utiliza essas figuras, não é? Para a igreja, como um exército, como um campo, como um rebanho. E a lição era muito clara aqui. O ministro cristão tem o direito de esperar os benefícios do seu labor. Isso é verdade no âmbito secular, quanto no âmbito espiritual. Então nós precisamos deixar isso de forma muito clara no nosso entendimento. Não há nenhum erro, não há nenhuma distorção em a igreja ter o prazer de ofertar, de ajudar aquele que se dedica ao ministério. Isso é algo legítimo. Paulo não recebeu porque ele optou pelas razões que foram apresentadas aqui. Mas não há nada de errado. O problema hoje, eu termino o estudo dizendo o que eu disse lá no início, o problema hoje é as distorções que existem, são aqueles exploradores da fé, são aqueles mercadejadores da fé que estão explorando o rebanho, não é? Que estão explorando, sacrificando para manter a sua vida luxuosa, suas estruturas milionárias. Isso é algo terrível e a Bíblia diz, sai do meio desses, não é? Sai do meio desses. Agora, manter o sustento de um missionário, de um obreiro, isso é extremamente legítimo e bíblico, não é? Há um fundamento bíblico para isso e a gente vai até seguir falando isso no próximo encontro. Mas apenas hoje esse versículo para deixar muito claro esse ponto, até para nós sabermos responder o que muitas vezes, por vezes, podemos ser até questionados. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por mais uma vez nos acompanhar aqui no canal Minuto Missionário.